Vamos lá, então, última pergunta desse bloco aí, pastor, contigo. Última pergunta para o padre. Qual assunto? Eu acho que nós Falar de podemos... Maria, você fala... Quer falar, Mariologia? Pode ser, pode ser. Quer falar dos apócrifos? Eu acho que isso não ajuda muito. Apócrifos para vocês, para nós deuterocanônicos. Mas São Jerônimo chamado de apócrifo. Verdade, mas São Jerônimo é só um teólogo, doutor da igreja. Inclusive um grande intelectual, né, da igreja, Sim. chamava de apócrifo. Falar de Mariologia, então? Então vamos lá. Pode ser. Pergunta, 3 minutos para pergunta. A Mariologia é para a igreja cristã, né, evangélica. Ela é uma pessoa muito importante, Maria. Pessoa que teve um ministério impressionante. Aquela tenra idade, aceitar que o milagre acontecesse no ventre dela é algo que é bastante admirado. É um exemplo de obediência ao chamado de Deus. Isso é pregado na igreja evangélica, um exemplo de obediência ao chamado de Deus. Ela é respeitada como a mãe de Jesus, respeitada, mas nós não a tratamos como uma questão de mediadora, nem a tratamos como alguém que... Mãe de Deus? Nós vamos falar sobre a questão de mãe de Deus, porque o nascimento de Jesus, eu falarei mais depois sobre a questão de mãe de Deus, é diferente de todos os demais nascimentos. Então, portanto, a maternidade de Jesus é diferente de todas as demais maternidades. Mas ela não é objeto de culto, não deve ser objeto de adoração, como ninguém senão Deus deve ser. Eu sei que há uma distinção feita na igreja romana entre latria, hiperdolia e idolia, não é isso? Uhum. Que a hiperdolia é dirigida a Maria e a dolia é dirigida aos santos e a latria só a Deus. Eu entendo que é uma agressão muito grande a Deus defender que nós devêssemos adorar alguém senão Ele. Inclusive é claramente um mandamento que está nas Escrituras. Mas o que eu gostaria de saber do padre é que o catolicismo popular me parece que há um comportamento divergente com o que ensinam os intelectuais da Igreja Católica. Nós vemos pessoas se dobrando às estátuas, e podemos entrar aqui até na questão dos santos, se assim quiser. Vemos pessoas colocando rosas aos pés das estátuas. Vemos pessoas pedindo coisas que seriam executados pelos santos e por Maria. Então, não há uma disparidade e uma divergência muito grande entre o que se prega teoricamente na Igreja Romana e o que se exerce na prática. E me parece que esse é um fato. E sendo um fato, por que a Igreja não ensina o contrário? Por que a Igreja diz que, olhe, você não deve se dobrar a uma estátua, você não deve se curvar a uma estátua, você não deve pedir algo para que os mortos atendam. Então, não há uma divergência entre o teórico e o prático? Não há. Mas assim, acho que a gente tem que proceder por ordem. O senhor acredita que Maria é mãe de Deus? Quer que eu responda? Na humanidade de Jesus, ele não tem pai. Ele tem mãe. Quer dizer, ele tem pai, que é Deus. E na divindade de Jesus não tem pai humano. Na humanidade de Jesus, Jesus não tem pai humano. E em sua divindade, ele não tem mãe. É interessante. A humanidade de Jesus se dá no ventre de Maria. Agora, há nascimentos miraculosos das Escrituras. Mas em todos os demais nascimentos miraculosos, há a participação do homem e da mulher. No caso de Maria, não.
No caso de Jesus, não. No caso de Jesus, não. Então, Maria é mãe de Jesus. Agora, não é que Deus passe a existir em Maria. João, no capítulo 1, no verso 1, combinado com João, no capítulo 1, no verso 14, deixa claro que o milagre da encarnação é quando o Logos vem e encarna no ventre de Maria. É interessante, e aí vai uma mensagem que eu acho relevantíssima, porque isso é feito em Nazaré. Nazaré é uma cidade que não é citada no Antigo Testamento, nem na literatura intertestamentária. Era uma cidade que não era importante economicamente de nenhuma natureza. Vamos, a gente tem que se concentrar então, em resumo, na definição. Em resumo, Maria não dá origem a Deus. Mas isso é evidente. É evidente. Mas ela é mãe de Deus ou não? Depende do que o senhor quer dizer. Porque se você disser que é mãe de Deus, me parece que está perguntando se Deus vem de Maria. Deus não vem de Maria. Deus então, é o Logos. É o Logos que existe desde sempre. Veja bem, a gente precisa entender exatamente o que a igreja está querendo dizer quando diz que Maria é mãe de Deus. O senhor crê na doutrina da união hipostática. Sim? Sim. Como todos, se aceita o concílio de Calcedônia, o concílio de Éfeso, sim. Traduz pra gente, padre. Ou seja, há em Cristo uma só hipóstasis. Hipóstase significa pessoa. Tá. Essa pessoa é divina. Eles são 3. Não. É a segunda pessoa da Trindade. Tá. Mas em Cristo há uma só hipóstase. Essa hipóstase é divina. E ele tem duas naturezas. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Essa afirmação, ela é complicada, mas... Essa afirmação, eu vejo as pessoas falando isso. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um evangélico dizendo: para nós, Jesus Cristo é plenamente homem, plenamente Deus. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela é uma cristologia meio de baixo, essa daqui. A doutrina das Escrituras e da Igreja... A cristologia de quê? De baixo? De baixo. Cristologia de baixo. Quer dizer, você pega as categorias cristológicas e as interpreta de baixo para cima. Né? Diz que o seguinte: Jesus é uma pessoa divina que tem uma natureza humana. E isso é fundamental, porque se ele não é uma pessoa divina, ele não pode salvar. Sim. E se ele não tem uma natureza humana, ele também não pode salvar. Eu diria assim, se ele não tem a natureza humana, ele não poderia ter pago o preço Isso. pelos nossos pecados. E se ele não é divino, ele não pode salvar. Exato. Só que veja... Só para o tempo um pouquinho aí. Deixa eu ver se eu entendi. Se ele não é divino, ele não tem o poder para salvar. Se ele não fosse homem, ele estaria roubando no jogo, porque ele não passaria o sofrimento que um humano passaria. Ele não teria como pagar o preço que cabia à humanidade. Porque seria uma coisa muito fácil. Não, porque não, o homem que paga o preço para satisfazer a justiça. É isso, né? Tá. Então veja bem, há uma hipóstase só. Ele é Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Ele tem uma natureza humana. Quando nós dizemos que Maria é mãe da hipóstase, ou seja, ela é mãe de Deus, nós não estamos querendo dizer que ela é mãe de Deus enquanto Deus eterno. Nós estamos querendo dizer o quê? Que há uma hipóstase divina em Cristo. Ele é Deus. Se quer dizer que foi no ventre de Maria que Jesus encarnou, eu concordo. Quando a gente diz... Não. A gente está dizendo mais do que isso. A gente está querendo dizer que a natureza humana de Cristo tem um sujeito, tem um eu divino. Então, Maria não é mãe só da natureza humana. Ela é geradora de Cristo segundo a natureza humana. Mas aquela natureza humana tem um sujeito que é divino. E quem é mãe do sujeito. Mas não veio a aparecer ali no ventre, já existia antes do tempo. Enquanto Deus. Sim, não é divina? Exato. Então. Só que isso é importante porque senão a gente não entende a encarnação. O que é importante? Isso é importante porque senão importantíssimo. A gente não entende o que é encarnação. Isso. Então parece que Jesus existia como homem e ele simplesmente foi uma espécie de barriga de... Maria foi uma espécie de barriga de aluguel. Né? Então ele foi colocado ali como um homem, como uma matéria, digamos assim, pré-criada, uma matéria... Os gnósticos acreditavam nisso, né? Uma matéria prévia, e aí ele foi colocado com matéria dentro do ventre de Maria. Não é isso que eu penso.